Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de literatura. É o nosso primeiro momento aqui juntos, né? Eu sou a professora Adriana Santos, vou estar com vocês na aula de hoje e eu espero que vocês aproveitem, que gostem e que se divirtam também na aula de hoje. Eu costumo falar que nas aulas de literatura nós precisamos abrir a nossa imaginação. Então este é para ser um momento gostoso e prazeroso para vocês também. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar a nossa aula. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. Quais são eles? Você vai precisar de uma folha de sulfite, mas pode ser uma outra folha que você tenha também, não há nenhum problema. Ou até mesmo a folha do seu caderno. Um lápis de escrever e se você tiver e quiser utilizar lápis de cor, pode providenciar também. Eu vou dar um minutinho para que você se organize. Ótimo, materiais aí em mãos? Ok, vamos começar. Quando a gente fala sobre aula de literatura, a gente já cria uma expectativa, né? De que vamos ouvir uma história. E qual será o título do texto que nós vamos conhecer hoje? Eu trouxe aqui algumas letras embaralhadas, todas bagunçadas. Eu vou pedir para que vocês observem e tentem descobrir o título dessa história. Vamos lá? Podem observar a tela. Bom, são duas palavras, né? Que compõem o nosso título. Qual será, hein? Vocês têm alguma ideia? Eu vi que algumas pessoas aí, com certeza já descobriram. Qual vai ser o título da nossa história? Uma Esperança. Ótimo! E para começar, nós vamos ter aqui uma estratégia com vocês. Lembra que eu pedi para que vocês pegassem uma folha de sulfite ou uma outra folha que você tem em casa? Então, nós vamos fazer um bingo de palavras. Olha só como que nós vamos nos organizar. Vocês vão pegar a folha de sulfite e nós vamos dobrá-la em 8 partes. Vamos lá? Eu vou dobrar aqui ao meio, ponta com ponta, depois vou dobrar novamente, ponta com ponta, e depois vou dobrar de novo. É só para demarcar, tá? E abrindo aqui, nós temos a nossa folha demarcada com 8 partes, ok? Caso você não tenha uma folha de sulfite assim, você pode também fazer uma tabela no seu caderno com 8 espaços, certo? Não há problema nenhum, ok?
folha em mãos, tabela aí em mãos. Como que nós vamos nos organizar agora? A seguir, nós teremos uma lista de palavras. Algumas delas estarão no texto que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, porém, outras não estarão, certo? Eu vou colocar as palavras para vocês visualizarem daqui a pouco. E o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher 8 palavras e vão colocar aqui, uma em cada espaço da folha, ok? Ou no seu caderno, se você preferir, certo? Eu vou dar 2 minutos para vocês realizarem essa atividade, para que vocês façam boas escolhas. Vamos lá! Pronto? Já selecionou aí as suas 8 palavras que você considera que estarão no texto? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? No decorrer da leitura, daqui a pouquinho nós vamos ler o texto, você vai observar se estas palavras que você escolheu, se elas aparecem no texto ou não. E se você conseguir marcar todas, quer dizer que você fechou o seu bingo, certo? Então, precisa ter esta atenção no decorrer da leitura. Mas nós também vamos ter aqui uma outra estratégia, que vai ser o jogo do palpite. Como assim? No decorrer da nossa leitura, nós vamos fazer algumas pausas. E nessas pausas, eu vou lançar algumas perguntas para vocês. E vocês devem ficar atentos para fazer o registro das alternativas que vocês escolherem. Então, eu sei que vocês já têm aí uma outra folha, que é uma folha que vocês pegaram para nós escrevermos, juntamente com o lápis de escrever, certo? Ou você pode também utilizar o seu caderno. Como que nós vamos fazer agora para a gente se organizar? Na folha, você vai colocar indicando a primeira pausa, indicando a segunda pausa, indicando a terceira pausa, ok? Então, apenas 3 marcações na folha, certo? Conseguiram fazer aí?
Estão preparados? Todo mundo aí já com a expectativa a mil, preparados para ouvir o nosso texto? Certo, então, qual que é o nosso combinado nas aulas de literatura? Abra a sua imaginação. De olho na tela, então, vamos conhecer o nosso texto. Uma esperança. Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica, que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre, mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Houve um grito abafado de um dos meus filhos. E aí, o que o filho irá fazer? Vamos já para a nossa primeira pausa. Tenho aqui duas alternativas para vocês. Ele ficará com medo do inseto e sairá correndo? Ou ele ficará emocionado por ver o inseto em sua casa? E aí, você precisa pensar em uma das alternativas e você vai colocar aqui na indicação da primeira pausa. Pensou? Certo? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Uma esperança. E na parede, bem em cima de sua cadeira. Emoção dele também, que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. Antes, surpresa minha. Esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável. Lá estava ela, e mais magra e verde não poderia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas, por entre os quadros da parede. 3 vezes tentou renitente uma saída entre os 2 quadros. 3 vezes teve que retroceder caminho. Custava aprender. Ela é burrinha, comentou o menino. Sei disso, respondi um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. E agora? O que é que vai acontecer? Atenção para as duas hipóteses. A primeira delas. A família ficará apenas observando o inseto? E a segunda? A esperança sairá voando pela janela. E aí? Um minutinho para você pensar. O que você acha que vai acontecer agora? Vamos sinalizar aqui? Pode colocar a alternativa 1 ou a alternativa 2. Ok? Colocaram? Vamos lá? Vamos seguir aqui com o texto. Ali ficamos, não sei quanto tempo olhando, vigiando-a, como se vigiava na Grécia ou em Roma, o começo de fogo do lar, para que não se apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. Andava mesmo devagar. Estaria por acaso ferida? Ah, não! Senão de um modo ou de outro escorreria sangue. Tem sido sempre assim comigo. Foi então que, farejando o mundo, que é comível, saiu de trás de um quadro uma aranha. Não uma aranha, mas me parecia a aranha. Andando pela sua teia invisível, parecia transladar-se maciamente no ar. Ela queria a esperança. Mas nós também queríamos e, ó Deus, queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse fracamente confusa,
sem saber se chegara, infelizmente, a hora certa de perder a esperança. É que não se mata a aranha, me disseram que traz sorte, mas ela vai esmigalhar a esperança. Respondeu o menino com ferocidade. Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros. Falei, sentindo a frase deslocada e ouvindo certo cansaço que havia na minha voz. Depois devaneei um pouco de como seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas: você faz o favor de facilitar o caminho da esperança. E agora? O que é que vai acontecer? Atenção, então, às nossas hipóteses. Alternativa 1. Apesar da não recomendação da mãe, o menino mata a aranha. E a alternativa 2. O menino, na tentativa de matar a aranha, mata também a esperança. Vamos lá, então, para a sua folha de registro. Coloque a alternativa 1 ou a alternativa 2. Certo? Ok? Podemos seguir? Então, vamos lá. Qual será o desfecho? O menino, morta-aranha, fez um trocadilho com um inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida, a esperança pousara em casa, alma e corpo. Mas como é bonito o inseto! Mas pousa que vive, é um esqueletinho verde e tem uma forma tão delicada que isso explica por que eu, que gosto de pegar nas coisas, nunca tentei pegá-la. Uma vez, aliás, agora é que me lembro, uma esperança bem menor que esta pousara no meu braço. Não senti nada, de tão leve que era. Foi só visualmente que tomei consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. E não mexia o braço. Eu não mexia o braço e pensei: e essa agora? Que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois não me lembro mais o que aconteceu e acho que não aconteceu nada. A nossa história acabou. E o guarda-chuva fechou. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa história, uma esperança, né? Porém, nós fizemos no decorrer da história uma estratégia aqui de leitura com vocês, que foi o jogo do palpite. Vamos então retomar para verificar as hipóteses que vocês colocaram na folha de registro? Peguem aí a folha de registro de vocês e vamos retomar então. Olha só, qual era a primeira questão? O que o filho irá fazer? Lembram? A nossa primeira pausa, nós tínhamos duas alternativas. A primeira era: ele ficará com medo do inseto e sairá correndo. E a segunda, ele ficará emocionado por ver o inseto em sua casa. Então, se você foi confirmando aí as suas hipóteses, é a alternativa 2 aqui na primeira pausa. Eu quero dar só uma sugestão para vocês. Caso você tenha colocado alguma alternativa ali que não se confirmou, não apague nesse momento, tá? Nós apenas vamos comparar as hipóteses, não tem nenhum problema. Se você tiver colocado outra alternativa, é só escrever ao lado a alternativa correta, ok? Vamos para a próxima, então. Olha só como que foi a nossa segunda pausa aqui na leitura. Após a família se deparar com a esperança, o que vai acontecer? Quais eram as nossas duas alternativas? A família fica apenas observando o inseto. E a outra era: a esperança sai voando pela janela. Qual que vocês colocaram? Ah, isso mesmo. A família fica apenas observando o inseto. Alternativa 1. Vamos lá para a nossa terceira pausa? Foi neste momento aqui, uma aranha, que era a aranha, vai ao encontro da esperança. O que acontece na sequência? Apesar da não recomendação da mãe, o menino mata a aranha. Ou o menino, na tentativa de matar a aranha,
mata também a esperança. Qual que vocês haviam colocado antes? Isso, alternativa 1, né? Apesar da mãe falar para não matar, aqui ele fez isso, certo? Então o preenchimento aqui da nossa folha ou do nosso caderno ficou da seguinte forma, né? Alternativa 2, 1 e 1. E eu confesso que eu fiquei bem curiosa para saber aí dos palpites de vocês, se as hipóteses que vocês foram aí colocando, se elas se concretizaram ou não, né? Espero que sim. Espero que vocês tenham acertado todos os palpites. Mas agora nós vamos voltar também ao nosso bingo. Lembra lá da nossa folha que nós dividimos e separamos assim em 8 partes? Ok, então peguem esta folha ou a tabela que você desenhou no caderno e nós vamos então verificar as palavras que vocês acertaram ou aquelas que vocês colocaram e de repente nem estavam no texto, ok? Acredito que você já foi marcando no decorrer da leitura, né? E me diga aí, quais são as palavras que você acertou? Quem aí conseguiu fazer o bingo, acertar as 8 palavras que estavam no nosso texto? E tem alguma palavra aí que você colocou e que não apareceu de jeito nenhum no texto? Tem? Ah, com certeza tem, né? Não tem problema. Sabe, nós acabamos criando hipóteses a partir do título, porque nós descobrimos que o título seria uma esperança. Então, certamente você já começou a pensar, eu acho que essa palavra vai aparecer, essa outra também. E assim nós fomos fazendo as nossas escolhas. Eu espero que você tenha se dado bem aí no nosso bingo, certo? Vamos então conhecer um pouco a respeito do livro em que está esta história? Bom, eu trouxe aqui para vocês verem o livro em que esta história está. Trouxe também a capa dele aqui na tela para vocês visualizarem um pouco melhor. O nome é Felicidade Clandestina e a nossa autora é a Clarice Lispector. A editora é a editora Rocco. Este livro é uma coletânea de textos da Clarice e ela traz no mesmo livro algumas crônicas e alguns contos também. É um livro bem especial. E eu também trouxe aqui para vocês verem outras obras, ela tem muitas, né? Trouxe algumas. Algumas obras da mesma autora. Olha só, são livros muito conhecidos, né? Como este, A Hora da Estrela, que é um livro muito conhecido, e são livros que marcaram gerações. Possivelmente, pessoas aí que você conheça já fizeram a leitura e sabem conversar acerca destas obras, certo? Vamos então conhecer um pouquinho mais a respeito desta autora tão importante para a literatura brasileira? Olha só a foto dela aqui. Vamos conhecer um pouco mais sobre Clarice Lispector? Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela em algum momento, né? Porque ela é bem famosa. Mas vamos aqui reunir algumas informações. Ela nasceu na Ucrânia, mas veio ainda criança para o Brasil com a sua família. A sua família se instalou primeiro em Recife, mas depois eles vão para o Rio de Janeiro. Desde criança, a Clarice apresentava um enorme interesse pela literatura. Ela cursou Direito e se casou com um colega de turma, e este colega, o esposo dela, naquele momento seguiu a carreira diplomática. E é por isso que muitas das obras de Clarice foram escritas fora do Brasil, porque ela vivia viajando com o marido. Uma curiosidade sobre esta autora é que ela teve dificuldade para publicar seus livros no início da carreira. Olha só, gente, ela recebeu algumas negativas no início, né? Para a gente não desistir também dos nossos sonhos, e depois se transformou uma das autoras mais conhecidas da literatura brasileira, né? Ela teve 2 filhos, se separou e depois voltou para o Rio de Janeiro, onde produziu muitos livros. Ela morreu aos 56 anos devido a um câncer, morreu jovem, né? E em 2020 foi comemorado o centenário de Clarice Lispector, que se consagrou como uma das mais importantes escritoras da língua portuguesa.
100 anos de Clarice Lispector, uma autora que marcou gerações e que é muito renomada na literatura brasileira. Aqui nós trouxemos, então, outras obras, né, dentre várias outras publicações que esta autora apresenta. Ok? Certo? E aproveitando aqui este momento, a Clarice Lispector é uma autora que não gostava muito de se prender a um gênero textual específico. Ela gostava de ser bem livre e colocar muita intensidade nas suas produções, né? Mas nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o gênero textual do texto que nós lemos, que foi Uma Esperança, tá? Então, vamos aqui pensar um pouquinho juntos. Você consegue identificar qual é o gênero textual utilizado pela autora no texto Uma Esperança? O que vocês acham? Vocês, sem que eu conte aqui, vocês conseguem descobrir? O que vocês pensam a respeito? Algumas pessoas com certeza já identificaram. É uma crônica. Você já leu outras crônicas? O que você sabe sobre este gênero textual? Você sabe quais são as características desse gênero? Vamos pensar juntos aqui em algumas delas e tendo como base o nosso texto, Uma Esperança? Vamos lá então. São textos narrativos. Eles contam uma sequência de fatos que vão formando uma história. São narrativas curtas e objetivas. Sabe aquele livro gostoso para a gente ler à noite, assim, naquele momento que a gente quer relaxar? Então, são histórias curtinhas, bem objetivas. A gente lê uma história, em uma sentada só, a gente já termina. E apresentam fatos do cotidiano. Como assim? Uma característica da crônica é que sempre vai relatar algo que aconteceu com alguém no dia a dia. E, na verdade, a gente gosta de fazer isso, né? Quem é que não gosta de contar uma coisa que aconteceu com você para um colega ou para alguém da sua casa? A gente gosta de falar, contar os nossos casos, né? O que aconteceu, alguma coisa que deu errado, uma coisa que chamou nossa atenção. Nós gostamos de nos comunicar desta forma. E também quando nós ouvimos alguém contando um caso, nós relembramos alguma situação que já passamos. Já observou nisso? A gente acaba se identificando, né? E a gente relembra também acerca de algum acontecimento. Acredito que seja por isso que este gênero textual é tão bacana, porque a gente começa a ler e nós vamos pensando na nossa própria vida também, né? Ele apresenta poucos personagens e pouco descreve os personagens, né? Diferente do romance, por exemplo, que vai lá contando detalhes, e o cabelo era assim, e o cabelo era cacheado. Não, a crônica é mais objetiva, papuf, né? Algo breve, sucinto, e possui uma linguagem simples, uma linguagem do dia a dia, de fácil compreensão, e independente da faixa etária, a gente consegue entender. São narrados, geralmente na primeira ou na terceira pessoa, como se alguém estivesse contando um caso, como eu já disse aqui. Ótimo! Agora que vocês já estão, expert, sabendo muitas coisas sobre crônicas, nós vamos relembrar um pouquinho sobre a crônica que lemos. E nós vamos colocá-la na ordem correta. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns trechos da história, só que eles estão todos bagunçados. A nossa proposta aqui é que a gente venha juntos, organizando e colocando na ordem correta ali dos acontecimentos. Posso contar aí com vocês? Vamos lá? Então, de olho na tela. Olha só, tá tudo bagunçado, hein? A esperança caminha devagar sobre as longas pernas. A esperança pousa na casa. O inseto tenta sair por entre os quadros da família. Vamos organizar, então? A esperança, o que acontece no início? A esperança pousa na casa. Olha só, o início, a introdução deste texto, né? A esperança caminha devagar sobre as longas pernas. E depois, o inseto tenta sair por entre os quadros da família. Esta foi a sequência de acontecimentos ali na nossa história.
Vamos ver mais um trecho então, ó, tudo bagunçado primeiro. Para evitar que a aranha mate a esperança, o menino pega uma vassoura. A narradora relembra um momento anterior e marcante em que a esperança pousou sobre os seus braços. E depois o menino mata a aranha. Vou dar um minutinho para vocês, ó, fazerem sozinhos aí, pensarem, para a gente colocar na ordem correta, tá? Observem a tela, façam a leitura de vocês e no próximo passo a gente vai colocar na ordem certa. O que aconteceu primeiro? Vejam lá na tela. E depois, e na sequência, ótimo. Vamos fazer juntos? Vamos lá. Então, para evitar que a aranha mate a esperança, o menino pega uma vassoura. Depois, o que aconteceu? O menino mata a aranha. E por fim, a narradora relembra um momento anterior e marcante em que a esperança pousou sobre os seus braços. Bom, eu trouxe algumas questões para vocês para refletirmos juntos acerca da crônica que lemos. Vamos lá? A primeira delas é: como a narradora esclarece logo no início do texto sobre qual esperança que ela está falando? Vamos relembrar lá no início o que ela fala que identifica que ela está falando do inseto. Vamos relembrar. Olha o trecho aqui, ó. Aqui em casa pousou uma esperança, não a clássica, que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre, mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Então aqui ela deixa bem claro que a princípio ela está falando do inseto, certo? Próxima questão, para a gente refletir. Há um trecho no terceiro parágrafo que comprova que a própria narradora havia pensado no sentimento esperança. Qual é esse trecho? Vamos ver juntos aqui. Quando que ela fala que além do inseto ela também pensou no sentimento de esperança. Olha só, uma esperança e na parede bem em cima da sua cadeira. Emoção dele também, que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso. Aqui ela está falando do filho, certo? Mas ela usa a palavra também, que nos remete à ideia de que ela também viu o inseto e lembrou do sentimento de esperança. Vamos para a próxima questão? No trecho, o menino morta-aranha fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. Que trocadilho poderia ter sido feito entre o inseto e o sentimento? Você conhece aí algum trocadilho, alguma frase que fale acerca de esperança? Quem já ouviu falar? O que a gente pode relembrar? Que frase que tem sobre esperança? Ah, não aparece no texto, ó, mas possivelmente ele está se referindo a esta ideia, que a esperança é a última que morre, né? E que isso de fato aconteceu lá na casa da família deles. Muito bem. Agora, nós vamos participar da leitura de um segundo texto. Eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção e acompanhem a leitura comigo aqui na tela. Vamos lá? O título deste texto é A Disciplina do Amor. Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra. Um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina, um pouco antes das 6 da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta a casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia. Chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que o seu dono apontava lá longe. Mas eu avisei que o tempo era de guerra. O jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina. Fixo o olhar naquele único ponto,
a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava a sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo, tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido, todos os dias. Todos os dias, com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo, os familiares voltaram-se para outros familiares, os amigos para outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. Uau, este é um texto de Lígia Fagundes Telles. Gostaram do nosso texto? Emocionante, né? Especialmente para quem tem aí algum animal e sabe da lealdade destes bichinhos de estimação, né? Que graça! Bom, esta é a nossa autora, a autora aqui do texto, a Lígia Fagundes Telles. Vamos conhecer brevemente um pouquinho sobre ela. Ela é uma autora importante e premiada na literatura brasileira. Escreveu roteiros para o cinema como Capitu e livros conhecidos como A Noite Escura e A Disciplina do Amor, que dá o título a este texto que lemos, né? Olha só, então agora nós temos já 2 textos aqui. O primeiro deles é a nossa crônica, chamada Uma Esperança. E o segundo texto foi esse que nós lemos falando sobre a disciplina do amor. O que há em comum entre esses 2 textos? Você consegue observar algumas semelhanças? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso? Olha só. Então, agora o nosso texto 1 é Uma Esperança. E o nosso texto 2, A Disciplina do Amor, que fala ali sobre o cachorro. E a partir desses 2 textos, nós vamos responder as próximas questões. Vamos seguir em frente? Vem comigo então. De olho na tela. Em qual dos textos a autora apresenta aspectos do seu cotidiano? No texto 1 ou no texto 2? O que vocês acham? Que ela fala do seu dia a dia, do seu cotidiano. No texto 1 é uma das características da crônica. Lembram disso? Vamos para a próxima? Qual dos textos podemos considerar uma crônica? Essa ficou de graça, né? Texto 1. Qual dos textos podemos considerar um conto? O texto da Lígia Telles. Ok. Texto 2. Os 2 textos são narrativas. Qual deles possui a finalidade de entreter o leitor? O que vocês acham? Será que apenas um deles? Podemos considerar que os 2 são 2 narrativas. Qual dos textos consegue provocar reflexões no leitor? Vocês foram aí provocados em relação à vida, a pensar um pouquinho mais? E aí, qual dos textos? Os 2 também provocam reflexões, certo? Qual dos textos fala sobre esperança? E aí? Qual deles fala sobre esperança? O que vocês acham? 1 ou 2? Os 2 textos falam sobre esperança, de uma abordagem diferente, mas os 2 falam sobre este importante assunto. Ok, espero que vocês tenham gostado aí da nossa história e agora eu quero convidar vocês a fazer parte dessa chuva de desafios que vem pela frente.
Vamos lá para os nossos desafios, então? Preparados? Ótimo! Bom, vocês devem ter observado que a crônica, o gênero textual crônica, conta uma história a partir de uma situação vivenciada no dia a dia. É algo que realmente ali aconteceu. Quando nós lemos algo que aconteceu com alguém, geralmente nós nos identificamos e lembramos situações que nós também vivenciamos. Todos nós gostamos de contar histórias, não é verdade? Então, isso acontece quando nós lemos uma crônica. Porém, existe um outro gênero textual que nos permite uma fácil identificação por trazer situações atuais. E é um gênero textual que eu tenho certeza que vocês gostam e que também dão aí boas risadas, que são os memes. Posso mostrar alguns para vocês? Vamos ler juntos? Olha só. Não resisti e já abri meu ovo. Chocolate branco com recheio de maracujá. Essa foi boa, né? Mais um? Mais um meme, então. Eu sentado na cama, esperando a discussão de quem vai ir comprar pão acabar. E a imagem fala por si, né? Mais um? Esse ano, quando ele acabar, eu vou sentar no sofá e falar: rapaz! Bom, estes são os memes, né? São imagens, situações atuais que circulam geralmente pela internet e que nos despertam uma identificação por se remeter a situações que nós também vivenciamos. E você, já passou por alguma situação que seria interessante relatar por meio de uma crônica? Assim como aconteceu lá no texto que nós lemos, né? Uma esperança, entrou o inseto e a autora já teve a ideia. Já aconteceu alguma coisa bacana com você? Que você gostaria e acha, puxa, isso daria para escrever o que aconteceu? Um acontecimento assim, inusitado, que despertou sentimentos? Ah, legal! Todos nós temos histórias para contar e nós também podemos escrever nossas próprias crônicas. Perfeito! E você já passou por uma situação inusitada que merecia virar um meme? Ah, isso todos nós, né? Quem nunca? Com certeza! Todos nós vivenciamos algumas situações específicas, outras em comum, que daria para virar um meme engraçado. Ótimo! Agora eu quero deixar uma pergunta para você pensar um pouquinho acerca de tudo que nós conversamos. Para você, o que é ter esperança? Pense aí um pouquinho. O que é ter esperança? Vamos ler o que alguns autores falam sobre isso? O ditado diz que, enquanto há vida, há esperança. Eu digo que, enquanto há esperança, há vida. É uma frase do Mário Quintana, e ele que é conhecido como o poeta da esperança, porque ele também tem outros textos que falam acerca da esperança. Mais um texto, então? Vamos lá sobre o mesmo assunto? Olha que lindo esse. Esperança é o oposto de otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. A esperança se alimenta de pequenas coisas. Basta-lhe um morango à beira do abismo. É o Rubem Alves. Ah, que texto lindo, né? E o que eu desejo para você, o que eu desejo para a sua família é muita esperança neste momento que estamos vivendo. Esperança de dias melhores. Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso melhor possível. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido algo aqui na nossa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. E nós nos vemos, então, nas nossas próximas chuvas de literatura.